Fala, concurseiro, concurseira. Espero que esteja tudo bem contigo. Hoje nós vamos conversar sobre direito penal. Vou abrir o PDF aqui diretamente da plataforma do projeto PCPE. A gente vai falar só a parte introdutória do direito penal, que a gente já teve uma mini aula sobre isso, e agora vamos acabar com o assunto. Então deixa eu colocar a minha imagem pequenininha aqui, vou jogar para cá. Essa é a plataforma do projeto PCPE. Se você tiver interesse em saber como é, o link vai estar na descrição, então é só ir lá. Vamos aqui, cadê? Penal, pronto. Clicou em penal, vamos colocar a minha imagem para lá. Vou colocar aqui na pausa. Conteúdo. Não. Primeiro escolher o conteúdo, né? Tá aqui, vamos lá, direito penal. Vamos sobre questões. Clicou, vai lá para cima, bota na pausa, só para facilitar a vida da gente. Bora lá, noções fundamentais, princípios, né? Princípios é sempre bom princípios. Bora ver se o PDF abre aqui. Abriu, perfeito. Então bora lá. Princípios norteadores do direito penal. A gente já conversou sobre isso há um tempo atrás. A aula vai estar disponível aqui no YouTube, então é só você procurar que vai conseguir. Deixa eu deixar a minha imagem mais ou menos tamanho aceitável aqui. Pronto. O artigo 1º. O artigo 1º do Código Penal brasileiro dispõe que não há crime sem lei anterior que o defina, e não há pena sem prévia combinação legal. A gente vai usar muito o artigo 1º para as questões de direito penal, porque a maioria vai estar brincando aí com esse princípio da legalidade. Então, bora lá. Primeira questão. O presidente da República, em caso de extrema relevância e urgência, pode editar medida provisória para agravar a pena de determinado crime, desde que a aplicação da pena agravada ocorra somente após a aprovação de medida pelo Congresso Nacional. Pessoal, bora lá para o artigo 1º. Dispõe que não há crime sem lei anterior que defina, não há pena sem prévia combinação legal. A resposta já está no artigo 1º. Então, se não há crime sem lei anterior, a medida provisória não é a lei, não é o instituto jurídico adequado para a gente poder criar uma sanção penal. No Brasil, só é criada sanção penal através de lei. Então, a primeira questão vai estar errada, ok? Outra coisa, esqueci de avisar para vocês. Hoje a gente está com um sistema de aula meio que presencial. Então, minha namorada está aqui, e se ela tiver alguma dúvida que possa ser a mesma dúvida de vocês, ela vai falar e eu vou tentar responder aqui para a gente ter esse contato mais próximo. Então, bora para a questão 2. Julga os itens seguintes relativos aos direitos e deveres individuais e coletivos, as garantias constitucionais. Bora lá. O princípio da individualização da pena determina que nenhuma pena passará da pessoa do condenado, razão por qual as sanções relativas à restrição de liberdade não alcançarão parentes do autor do delito. E aí? A questão vai estar certa ou vai estar errada? Essa questão, pessoal, vai estar errada. O princípio da individualização da pena determina que nenhuma pena passará da pessoa do condenado. Aqui ele está tentando confundir. Não é intranscendência, é individualização da pena. É intranscendência da pena. Ou seja, a pena não vai passar da pessoa. Por exemplo, deixa eu colocar a imagem aqui um pouquinho maior. Imagina que eu, Bruno, concurseiro, seja condenado por um crime. Beleza? Aí o que acontece? Eu morra no transcorrer da minha sentença, e quem vai punir? Quem vai continuar a minha punição? Seria minha namorada? Não. Seria meu pai? Não. A pena não vai passar da pessoa do condenado. Ah, mas a situação do dinheiro que fica, como é que se chama? Do dinheiro que fica quando a pessoa morre? Da herança. Como é que fica a situação da herança? A herança é uma coisa diferente. Aqui a questão está dizendo que ele tentou lhe confundir com o princípio da intranscendência da pena. Beleza? Ele colocou o tema todo bonitinho, mas colocou o princípio errado. Se tivesse como o princípio da intranscendência da pena determina que a pena não passará da pessoa condenado, perfeito. Mas a individualização da pena significa dizer que a pena vai ser feita para mim, individual para mim, de acordo com os critérios que eu fiz o crime. Se eu cometi um crime horrendo, um crime hediondo, a pena vai ser de acordo, proporcional à coisa que eu fiz. Então, o crime que eu fiz vai ser proporcional a ele. Ou a questão erra nesse ponto. Ela tenta confundir essa questão mesmo, ela já derrubou um monte de gente e eu mesmo já errei essa questão um bocado de vezes ao longo dos estudos, né? Então, bora lá. Lembrando, se você está gostando do vídeo, deixa aí o teu comentário, deixa o teu like, diz se você quer mais vídeos feito esse.
e de quais matérias. Por exemplo, a galera está pedindo muito questão de informática. Então, o que é que eu estou fazendo? Eu estou pegando o filtro de informática, estou aprimorando para poder ensinar melhor informática, porque informática eu sei, mas a parte de ensinar para outra pessoa eu só consigo ensinando, mostrando. Então, para poder melhorar a minha tática de ensino de informática especificamente, eu estou fazendo mais questões e mais conteúdo em PDF. Mas não se preocupa que a gente vai ter conteúdo de resolução de questões de informática mais em breve. Então, bora seguindo. Questão número 3. Em razão do princípio da legalidade penal, a tipificação de conduta como crime deve ser feita por meio em sentido material, não se exigindo em regra a lei em sentido formal. Aí ficou feio, né? Ficou feio. Leia com calma. Em razão do princípio da legalidade penal, a gente não já viu lá no comecinho da nossa conversa, o artigo 1º, não há crime sem lei anterior que defina, não há pena sem prévia combinação legal. Isso são os aspectos formais e materiais da lei. O que é formal? Formal, imagine forma, a forma de bolo. A forma, a forma do Código Penal é o próprio Código Penal. Então aquilo é a forma, é o critério formal. É o que está na lei. E o critério material é o que pode mudar no mundo externo. O que seria uma aplicação material? Eu ir em cana. Eu cometi um crime, eu danifiquei, eu infringi o critério formal, ou seja, eu infringi a forma, a lei. Agora, como é que isso vai ser, como é que vai mudar o mundo físico, o mundo material? Quando eu for em cana. Então, esse seria um aspecto material, o mundo físico da gente. Então, vou reler a questão para a gente só matar de vez. Em razão do princípio da legalidade penal, a tipificação de conduta como crime deve ser feita por meio de sentido material, não se exigindo em regra sentido formal. Não faz sentido algum. Como é que vai mudar o mundo físico e não vai ter uma lei prévia que diga que aquilo vai ser mudado se for infringido? Existe lá o artigo 121, matar alguém. Então eu mato alguém e não vou ter a devida responsabilização prévia. A lei vem antes do fato típico, do cometimento do crime. Então, tem que ter cuidado nisso. Próxima questão. Pronto, essa questão, eita, pronto. Quem gosta dela é Vivi. Eu vou começar a ler aqui e ela vai começar a se morder de raiva. Porque a gente já se estressou com essa questão. A fim de garantir o sustento da sua família, Pedro adquiriu 500 CDs e DVDs pirata para posteriormente revendê-los. Certo dia, enquanto expunha seus produtos para venda em determinada praça pública em cidade brasileira, Pedro foi surpreendido por policiais que apreenderam a mercadoria e o conduziram coercitivamente até a delegacia. Com referência a essa situação hipotética, eu julgo o índice subsequente. Beleza. Pedro estava vendendo CD e DVD pirata, levou um bacula dos PM e foi levado para a delegacia. Lembrando, gente, ele está cometendo um fato típico. A pirataria é crime. Vamos lá. Ah, mas é... Eita, já dá a resposta. Já dá a resposta, mas bora lá. O princípio da adequação social se aplica à conduta de Pedro, de modo que se revoga o tipo penal incriminador, em razão do tratado de comportamento socialmente aceito. Eu já ia dar a resposta é errada. Porque veja, todo mundo sabe que na feira de fruta da Coab 1, que é aqui de Caruaru, vai estar lá os coisinhos de DVD pirata. Vai estar os caras com aqueles carros de som andando com DVD pirata. Mas se a gente fosse prender toda essa galera que vende CD e DVD pirata, me disse, ia ter presídio? Ia ter local suficiente para essa galera? Não ia ter. A gente já estudou lá no comecinho da nossa conversa, na aula, na parte teórica, sobre o sentido social do direito penal. Ele evolui com o passar do tempo. Mas calma, só porque ele evolui com o passar do tempo não significa que o fato vai deixar de ser crime. Aqui ele continua sendo crime. Ó. O princípio da adequação social, que é o que eu estou falando, se aplica à conduta de Pedro. A gente sabe que socialmente há venda de CDs e DVDs, nem por isso todo mundo vai preso. Porém, continua sendo crime. Então não vai ser aplicado o princípio da adequação social. O cara vai continuar cometendo crime e vai ser preso. Então, não se adequa. Próxima questão aqui. Bora. E pulou tudo. Questão 5. Esse vídeo vai ter só 5 questões, tá? 5 questões para a gente só ter uma noção inicial, ver se o pessoal vai gostar do vídeo. Se gostar, a gente continua. Que não falta aqui são questões para a gente poder comentar. Questão 5. A analogia constitui meio para suprir lacuna do direito positivado, mas em direito penal só é possível a aplicação analógica da lei penal em bonam partem,
em atenção ao princípio da reserva legal, expresso no artigo 1º do Código Penal. Bora traduzir? Tecla SAP, para quem é mais antigo aí. A analogia constitui um meio para suprir lacuna do direito positivado. Ou seja, a analogia constitui um meio para suprir um pedaço do direito que está faltando. A analogia constitui um meio para suprir lacuna do direito positivado. O que é o direito positivado? Aquele que está escrito. A gente tem aqui no Brasil o direito positivado. É o direito escrito. Então, serve para isso. Mas em direito penal, só é possível a aplicação analógica da lei penal em bona parte, ou seja, para beneficiar o réu. Até aqui está certo. Em atenção ao princípio da reserva legal, expresso no artigo 1º do Código Penal. Beleza, essa questão está perfeita, está totalmente certa. Veio aí para quebrar o estigma que a gente estava aqui só de questão errada. Então, a última questão ela está certa, está perfeita, está de acordo com tudo que a gente já falou até agora. Inclusive na parte teórica. Então, se você ainda não viu a parte teórica, já viu isso aqui de primeiro, vai dar uma olhadinha lá no vídeo. É um vídeo bem pequenininho. Assiste ele enquanto está lavando os pratos de casa. E é por isso, a gente encerra por aqui hoje. É um vídeo rápido, eu acho que tem o quê? Uns 5 minutos? Então, 11. Tem um pouquinho de tempo. Então, encerrou o vídeo por aqui. A gente se vê mais tarde com outro vídeo de outras matérias. E até lá. Valeu!